O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama se espalhou por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez quero cumprimentar com o afeto do meu coração vocês que estão aqui unidos a nós, também a você que está conosco aqui no salão paroquial, prolongando esse tempo para bem acolhermos, né? Ainda mais que o sol hoje já acordou escaldante. 5 da manhã já parecia 10. E graças a Deus, o dia hoje bonito faz nos recordar a grandiosidade do amor de Deus, que é capaz de sempre se renovar e fazer nova todas as coisas, encantando-nos com a sua glória que se manifesta na criação. Por isso precisamos cuidar dela, cuidar da casa comum na qual nós habitamos e na qual nós somos convidados também a contemplar o Criador a partir de suas criaturas. Meu afeto cordial a você que está unido a nós pelo YouTube. É uma alegria poder saber que chegamos em especial ao coração de tantos aqueles que gostariam de estar aqui, mas que por motivo de idade avançada ou por debilidade de saúde encontram-se impossibilitados de se fazerem presença, mas graças às tecnologias podem se unir um pouquinho a nós e experimentar da força de nosso amor que chega a vocês de forma simples, mas não menos afetuosa. Nós começamos agora a leitura neste domingo, meus irmãos e irmãs, do evangelista que é o carro-chefe deste ano C. Não sei se vocês sabem, a liturgia da igreja, ela acontece em 3 ciclos: o ano A, o ano B e o ano C. 3 porque são justamente 3 evangelistas sinóticos, isto é, que têm a mesma visão, que narram os mesmos fatos. Aí você se pergunta assim, mas não são 4 evangelhos? Não tinham que ter um ano D? Não, porque João é lido igualmente nos 3. Lembremos, domingo passado nós começamos lendo o Evangelho de João. E ao longo do ano litúrgico vocês vão ver que nós vamos ler praticamente todo o Evangelho de São João, em todos os anos. E neste ano C,
nós somos brindados com o ponto de vista de São Lucas, o médico, que fora discípulo de São Paulo, e que, como nós começamos o seu evangelho, ouvimos, de todos os três, São Lucas foi o mais esmerado na criteriosidade do relato. Por isso o evangelho de hoje começou com essa introdução que para nós soa um pouco estranha, mas é o início do evangelho de São Lucas. Ele dizendo que muitos antes dele já tinham tentado dizer, escrever, relatar tudo o que havia acontecido e que marcou a vida daquele povo na pessoa de Jesus. Agora ele também se propõe e diz, olha para vocês verem, assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, eu também decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Ora, daqui eu gostaria de trazer à luz um primeiro ponto para esse domingo. Nós não estamos lidando com fábulas. Não se trata de linguagem figurada ou mesmo de histórias bonitas que não aconteceram na verdade. Estamos falando de fato histórico. Primeiro porque há testemunhas oculares. São Lucas faz questão de dizer que teve gente que viu, testemunhou. O que ele colocou aqui não foi o que ele ouviu, o que disseram. Foi confrontado com uma, duas, três testemunhas. Teve um critério científico para que ele pudesse escrever de modo concatenado tudo o que é a fé apostólica, o que recebemos desde o princípio. O testemunho dos apóstolos é que consiste a nossa fé. Por isso, já disse isso algumas vezes, e repito agora, sabendo da gravidade de que isso pode vazar para o Brasil e para o mundo, não é? Nós não somos uma igreja cristã, nós somos uma igreja apostólica, porque nós cremos em Cristo por causa do testemunho dos apóstolos. Nós cremos nos apóstolos, e na fé que eles tiveram, nós professamos a nossa. São Lucas deixa isso muito claro para nós. É aquilo que ele aprendeu dos apóstolos, e que confrontou com sua vida, com sua ciência, com o método que ele tinha, que agora ele nos relata. Vejam, meus irmãos e irmãs, o evangelho precisa se transformar vida na nossa vida. A experiência com Cristo, que está vivo por todo sempre, ressuscitado, não caducou e ficou parada no primeiro século da nossa era cristã. Ao contrário, ela é sempre viva e atual. Quando nós nos dispomos também a sermos teófilos. Filos em grego é amigo, não é? Teo, Deus. Teófilo, o nome significa amigo de Deus. Quando nós nos transformamos em amigos de Cristo, nós fazemos essa experiência de ver o evangelho se cumprir plenamente na nossa vida. Claro que aqui os estudiosos de Sagrada Escritura suspendem o juízo. Não temos condições de averiguar se Teófilo era um rapazinho que existiu de verdade, ou se Teófilo é uma espécie carinhosa de chamar todos aqueles que vão ser o destinatário do evangelho. Porque ninguém escreve para que não seja lido. Todos nós escrevemos para alguém. Lucas escreve para uma comunidade que vai ler. E comunidade nunca, ainda que seja formada por muitos, e nós ouvimos isso na segunda leitura que fora proclamado para nós, nunca desconsidera o caráter subjetivo. O que é falado ao público, ele tem um aspecto individual. Porque embora sendo muitos, nós somos singulares. Por isso São Lucas pode estar dizendo ao cristão, de qualquer tempo, de qualquer época, que é convidado a ser amigo de Deus. Mas se foi um rapaz de verdade, um único destinatário, o que em tese é muito pouco provável, não é? Ou se é uma espécie de batismo, no sentido de dar nome àquele a quem vai ler, já dizendo desde cara que tudo que ele escreveu nesses dois livros, no seu Evangelho e nos Atos dos Apóstolos, tem uma finalidade: ser amigo de Deus.
Aqui então nós entramos num segundo aspecto que eu gostaria de deixar também brilhar diante dos nossos olhos. Se não for para estreitar a amizade com Cristo, o Evangelho, os textos da Escritura, de nada servem. A Escritura, ela está para nós dada a fim de que a gente tenha intimidade com o Senhor, que a gente se torne verdadeiramente amigo. Um amigo que é distante não pode ser considerado amigo. Amigo de verdade tem intimidade, para falar conosco a qualquer hora, para nos abordar em qualquer situação da nossa vida. Amigo de verdade é aquele que está conosco nos momentos bons, que temos a alegria do seu carinho, do seu cuidado, do seu afeto, mas também que está conosco na hora que a gente não está numa versão muito boa da vida, não é? E mesmo assim continua lá, não desiste de nós. Amigo de verdade é aquele que comemora conosco as nossas alegrias, que chora conosco as nossas tristezas, mas que tem a coragem de nos corrigir quando nós precisamos. É por isso que nós somos chamados a ser amigos de Deus, para aprender desta palavra que Deus é Deus conosco, próximo. Está aqui para ser companheiro de nossa jornada, sempre disponível a nós, com um olhar atento a nós, nas nossas alegrias Ele se alegra, nas nossas tristezas Ele chora, e vez ou outra puxa a nossa orelha. Eis o sentido da Escritura, fazer com que o nosso coração aproxime-se do coração do Senhor. E aí então chegamos a esta cena, que evidentemente não é a primeira do Evangelho de Lucas, mas é a que nos é apresentada para esse terceiro domingo do tempo comum. Jesus que entra na sinagoga para cumprir o preceito, de ouvir a palavra, de estreitar, ou mais do que isso, manter o seu vínculo com o Pai. Tem gente que diz assim: eu não vou à missa domingo não. Ora, toda missa é a mesma coisa, todo domingo o rito é o mesmo, a missa é muito demorada. Primeira coisa que eu preciso dizer é que isto é pretexto para quem não ama. Porque quando a gente ama de verdade, primeiro a gente nem vê o tempo passar. Não é assim? São Pio de Pietrelcina dizia que não eram as missas que eram longas, era o amor que era diminuído. Quando o nosso amor é pequeno, até as coisas que são curtas se tornam insuportáveis. Mas quando a gente ama de verdade, a gente passa horas e nem vê. Recentemente tive um pouco dessa experiência de encontrar um amigo e conversamos horas. Quando olhei no relógio, assim, meu Deus, passou isso tudo, nem vimos. E voltamos para casa leves. Mas vamos à missa ao domingo por quê? Não é só para cumprir um preceito, mas porque a gente gosta da comunhão com o Senhor. Jesus era o único que não precisava disso, porque Ele e o Pai são um só. Mas o amor de Jesus, o gosto que Ele tinha pelas coisas do Pai, faz com que Jesus encontre tempo na sua missão para os sábados estar na sinagoga. Não um ritualismo pelo ritualismo, mas por um amor, por uma amizade com o Senhor, que faz com que onde tenha rastro do céu, Jesus ali esteja. Vejam, é isso que nós precisamos pedir ao Senhor na graça, de a gente aproximar das coisas de Deus por gosto, por encanto, não simplesmente por obrigação, ainda que é válido. Às vezes alguns dizem assim: eu não estou com vontade de ir à missa, é melhor eu não ir porque o meu coração não está aberto. Ora, usa a mesma lógica para comida. Eu não estou com vontade de comer, é melhor eu não comer porque eu não quero. O que vai acontecer com você? Doença. É preferível vir sem vontade, porque aqui nós somos refeitos e nutridos, e às vezes, como muitas vezes eu já ouvi minha mãe dizer isso para mim, porque o padre é péssimo para comer, viu? Eu sou o exemplo do que eu acabei de dizer, como, porque eu sei que eu tenho que comer, senão passo boas horas do meu dia sequer sem alimentar, aí tem que me policiar para comer, não é?
E eu via dizendo minha mãe muitas vezes, começa a comer que a vontade vem. E não é mais ou menos assim? Tem dia que chegar na igreja é uma luta, mas quando a gente chega aqui, a gente encontra com os irmãos, a gente se sente acolhido, abraçado, e aquele desânimo, aquela apatia vai cedendo lugar à comunhão e à fraternidade. Ora, cumprindo um mandamento por amor, Jesus é convidado a fazer a homilia mais breve da história. Uma frase: hoje se cumpriu a passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Nós vimos que na primeira leitura, a palavra de Deus precisa ser transformada de forma ainda mais clara. Esdras, quando reconstrói o templo na primeira leitura, ele não só proclama a palavra, mas ele, vamos dizer assim, traduz, atualiza, de forma que o povo se sinta parte daquela palavra. É necessário que haja em nosso meio quem pregue. Caso contrário, começa a se ter uma distância entre o nosso coração e aquilo que é a vontade de Deus. Caso contrário, as nossas ideologias começam a se sobrepor à palavra de Deus, e aos poucos nós vamos deturpando a palavra à luz dos nossos interesses. Mas o conteúdo da nossa pregação é um só, é Jesus. Sem Jesus, todo o texto da Escritura se torna confuso e manco, porque Ele é o cumprimento perfeito de cada letra destas sagradas cartas. Aqui então nós precisamos ter um método, e eu termino a minha homilia por aqui. Visitar os textos da Escritura não deve ser para encontrar uma receita de bolo, uma resposta científica para as nossas confusões ou dúvidas. Nós lemos a Sagrada Escritura não para nos tornarmos peritos em grego, hebraico. Nós lemos a Sagrada Escritura para encontrar Cristo. Somos católicos. Não caiamos na tentação de ler a Escritura sem o Espírito que inspirou. E o Espírito que inspirou é habitado, ou melhor, Jesus é plenamente habitado pelo Espírito que inspirou a Escritura. Lembremos-nos do batismo, o Espírito repousou sobre ele, de forma visível, para que nós entendêssemos quem ele era. Se a gente quer ler a Escritura, pela Escritura, sem querer encontrar Cristo, nós vamos encontrar a nós mesmos. E me desculpe a franqueza, quanta confusão, quanta divisão isso pode provocar em nós e no coração da igreja, quando a gente busca na Escritura uma confirmação para nós mesmos, para nossa vontade. Mas quanta salvação, quanta transformação acontece quando nós olhamos para a Escritura e encontramos Cristo. Olhar para o Gênesis, do Gênesis ao Apocalipse, nós precisamos sempre fazer um trabalho quase que de arqueólogo, procurar Jesus. E saber que desde aquele no princípio, Gênesis 1:1, no princípio Deus criou todas as coisas, até a última frase do Apocalipse, o Espírito e a esposa dizem, amém, vem, nós estamos falando dele, Cristo. E aí, o desafio para nós ao longo desse ano litúrgico, que está só no seu terceiro domingo, é não perdermos de vista nosso Senhor. Porque todos na sinagoga tinham olhos fixos nele. Se a gente perde de vista Jesus, o Evangelho não se torna mais uma boa notícia, mas se torna um fardo pesado. Os mandamentos de Deus começam a ser para nós autoafirmação, e aí a gente começa aquilo que São Paulo está nos exortando tanto na segunda leitura, a sermos autopromotores de nossos interesses e causar divisão, porque ou queremos estar no lugar do outro, ou queremos que o outro nos sirva, e não entendemos que todos nós
na nossa singularidade e nos dons que o Senhor nos deu, somos complementares. Nenhum de nós é mais importante que o outro. Todos estamos interligados no amor. Todos dependemos um do outro. Olha a beleza que a liturgia nos faz ver. Para que esta missa aconteça, não basta ter só padre. O padre ele é importante, mas ele não é o mais importante. Porque teve que ter alguém que limpasse a igreja, colocasse ornamentação, cuidasse do altar, abrisse a igreja, acolhesse vocês. A beleza está em percebermos nos detalhes que todos nós somos membros de um só corpo. E quanta gente, baseando-se nos textos da Escritura, tem sido agentes do diabo no coração da igreja, provocando divisão, confusão, fazendo com que cristãos não conversem com cristãos por partidarismos, por ideologias, por convicções distorcidas, porque na verdade não estão indo à Escritura para encontrar Cristo, estão indo à Escritura para se autopromoverem. Não sejamos nós assim. Tenhamos os nossos olhos fixos em Jesus, porque quando a gente olha para Jesus, nós percebemos a justa medida da palavra. Aí a gente começa de fato a reconhecer quem nós somos. Nós somos pobres. Como é difícil assumir nossa pobreza. Reconhecer que somos carentes, que sempre estamos em falta. Tem algo que nunca nos preenche, mas se a gente não acolhe a nossa pobreza, não vamos nunca reconhecer Jesus como aquele Salvador que veio anunciar uma alegria aos pobres. E não só os pobres financeiramente, socialmente, mas os pobres no coração. Se a gente não olha para Jesus e não se encanta com Ele, nunca nós vamos ter a coragem de assumir nossas escravidões, o pecado que nos aprisiona, e às vezes nos faz até sermos uma pessoa apegadas a vícios. Padre, mas eu não tenho nenhum grande vício. Mas tem pecado de estimação, é a mesma coisa. Estamos escravizados, estamos presos. Se a gente não olha para Jesus, não temos como voltar a ser livres. Se a gente não olha para Jesus e não quer se encantar com Jesus, jamais nós vamos reconhecer que nós somos cegos. Quando eu era criança, eu achava que eu enxergava muito bem. Até o dia que minha mãe me levou ao oftalmologista. E aí eu vi que eu não via nada. Que tudo aquilo que eu achei que estava vendo bonitinho, era um pouquinho embaçado, estava distorcido, estava sem cor. E aí o oftalmologista me deu esse companheiro aqui que me acompanha já há 24 anos da minha vida. Ora, se a gente não tem a coragem de olhar para Jesus, nunca nós vamos perceber que a nossa visão está distorcida. Que somos meio míopes, quando não mesmo cegos, porque Ele veio para isso, para abrir os olhos dos cegos, de cerrar o ouvido dos surdos e anunciar um tempo novo, um tempo de graça, um tempo de salvação. Que nossos olhos se dirijam a Jesus, para que a gente escute do Salvador esta boa notícia. Hoje se cumpriu tudo o que o Senhor nos prometeu. O hoje é hoje, mas exige de nós uma única coisa: olhar para Jesus. Onde? Termino quase que alinhavando tudo o que eu disse. Olhar para Jesus que se mostra na Sagrada Escritura. Pergunta prática: quanto tempo do seu dia você gasta para comparecer diante da Escritura? Olhar para Jesus onde? Na sinagoga, nos sacramentos da igreja. Ele está lá, Ele gosta de estar lá, de livre e espontânea vontade Ele vem. É Ele que quis cear conosco, se fazer pão neste altar. Qual é o nosso entusiasmo para reconhecer Jesus nos sacramentos, em especial na igreja? Olhar, ter olhos fixos em Jesus, que fala a nós onde? Nos acontecimentos da vida, nos fatos ordenados ou não tão ordenados assim, que acontecem conosco, mas que nos fazem perceber que nosso Senhor continua querendo cumprir em nós e fazer em nós as maravilhas que fez em Maria, que fez nos santos
e que faz com todos aqueles que se reconhecem membros do seu corpo e por isso necessitados dele, que é a cabeça deste grande edifício que é a igreja. Que os nossos olhos se dirijam a Jesus e que procurando-o, nós o encontremos para que tenhamos a alegria da salvação que ele veio nos trazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,